O Ivo Simões, no nosso bate-papo do YouTube, diz o seguinte: a gente, que se referindo à geração dele, sofreu tanto isso nas escolas e éramos nós mesmos, né? E que essa geração atual é a geração Nutella. O Sidney diz, é muito mimimi, na minha academia isso ocorre e não tem nenhum problema, essa brincadeira, não é? Essa chacota, esse deboche. E ele complementa que inventaram um nome em inglês para uma coisa que era tão normal. Não era normal, não é, doutor? A gente não pode normalizar, não é? Traumas e consequências e marcas permanentes que você deixa numa pessoa como algo normal. E além disso, as consequências que isso traz, como a gente viu essa semana, que aconteceu um crime, um assassinato. Se ele era vítima de bullying, isso as autoridades competentes é que vão esclarecer os fatos desse crime que ocorreu nessa semana, desse adolescente de 13 anos que matou a professora esfaqueada. Mas a gente não pode normalizar essa situação, né? De jeito nenhum. Danilo, respondendo ao Ivo, essa fala dele é uma fala que a gente ouve bastante. Essa geração não tem resistência à frustração, a nossa geração aguentou tudo isso e deu conta. Aguentou não. Muitas pessoas da geração, não sei a idade do Ivo, né, mas de gerações anteriores, sofreram com transtornos mentais, com adoecimentos graves e muitas vezes não sabiam direito de onde veio aquilo. Eu costumo dizer que a diferença é que, assim, imagina uma sala cheia de barril com diferentes substâncias dentro e um deles tem pólvora. O bullying é como se fosse um fogo num lança-chama. Naquela pessoa que está cheio de pólvora, ele vai causar um efeito desastroso, vai explodir. Vai explodir para dentro, para fora e vai afetar todos os demais. Para outras pessoas, aquele fogo vai passar, mas ele não vai de fato causar nenhum grande acidente, algum grande evento, mas vai de alguma forma também queimar, também vai machucar. Eu gosto de usar sempre exemplos e criar imagens mentais para que as pessoas entendam as coisas de uma forma mais efetiva. Então, em outras palavras, sempre existiu, sempre machucou, sempre deixou marcas muito ruins. As pessoas cresceram, mas com dificuldade, às vezes, de falar em público, com muita dificuldade na relação com a autoridade, desenvolvendo doenças como depressão, ansiedade, até suicídio, com baixa aprendizagem, fuga da escola. Tudo isso é consequência do bullying. Só que as pessoas não tinham nem consciência de que aquilo era consequência do que aconteceu lá atrás. Hoje a geração Nutella, digamos assim, tem menos resistência à frustração. Esse é um outro aspecto, eu concordo. A gente observa isso mesmo, é um fenômeno real, mas isso não tem relação direta com o fato de que o bullying antes incomodava menos. Ele sempre incomodou, ele sempre criou situações muito perigosas para a nossa sociedade, por isso que ele precisa ser tratado de frente e a gente precisa achar cada vez mais instrumentos, mais estratégias para que isso pare. E uma dessas estratégias é começar a entender que isso é grave. Brincadeira só tem graça quando tem graça para as duas pessoas. Quando uma só ri, ou quando aquela pessoa que sofre aquela intervenção, aquela ofensa, não riu, não tem graça. Simples assim. Lá no começo, quando o Agostinho fez a pergunta, ele falou, parece que as crianças às vezes são um pouco cruéis, são maldosas. Eu lembro que na época da faculdade eu tinha um professor que falava, a criança é um perverso polimorfo, é um perverso lá dentro do seu casulo, pronto a ser desenvolvido. Todos nós somos. Nós nascemos com características que podem nos levar para desenvolver o que há de melhor em nós e o que há de pior em nós também. Depende do que eu vou vivendo, do que o meu meio vai me oferecendo para viver e depende também daquilo que eu já trago, do meu temperamento. Nosso temperamento é herdado. Tem gente que já nasce sendo mais expansiva, mais falante, mais alegre. Tem gente que já nasce sendo mais fechada, mais introspectiva, se magoa mais fácil. E junto com o ambiente, com o que está por fora, que às vezes pode ser hostil, agressivo, que machuca, né? Por exemplo, um pai muito agressivo, isso pode se transformar em algo que valorize muito mais esse lado perverso.
é da natureza da criança ter menos crivo, ter menos julgamento. Nosso cérebro, ele se desenvolve com o passar do tempo, e a capacidade de conter os nossos impulsos só vai estar completamente desenvolvida quando a gente completa 18. Olha isso, quanto tempo de vida até a gente ter a capacidade de fato de saber julgar e saber que, assim, algumas coisas vão fazer muito mal para o outro. E nesse meio tempo, principalmente nessa fase onde a criança que está saindo da infância, indo para a adolescência, precisa ser reconhecida no grupo, muitos vão usar dessa sensação de tentar se sentir mais poderoso, de exercer poder sobre o outro, machucando, para se destacar. E tudo isso precisa ser trabalhado com as pessoas, com a sociedade de uma maneira geral, entendendo que não dá para ressaltar esse tipo de comportamento. Muitas famílias, às vezes, ensinam os filhos, eu escuto muito isso em consultório, né, que meu pai falava para mim o seguinte: se você apanhar na escola e chegar aqui e me contar que você apanhou, você vai apanhar de mim. Na escola você tem que bater, né, se baterem, você não bate, mas se baterem em você, você bate. Os pais estão ensinando agressividade, responda a agressividade com agressividade, e não é o melhor caminho. A Cris Toledo, ela diz o seguinte: o que acontece hoje é que as crianças não são fortalecidas com uma boa base familiar. Então os fatores externos ganham força mais do que os valores que são passados no núcleo familiar. Acho que num comentário, numa resposta, doutora, você até comentou sobre isso. Então, isso procede de alguma forma? Tem algum grau de verdade nisso? Eu acho que tem, mas não é somente isso. Eu complementaria um pouquinho mais a informação da Cris, porque na adolescência é muito mais importante a opinião do grupo, é muito mais importante o que o grupo pensa sobre o adolescente, e é nesse momento que eles se tornam mais frágeis. Tem um autor que eu gosto bastante, ele compara em diferentes fases da adolescência, né, com alguns animais. Então ele fala que no início é como se, nessa fase dos 12, 13, é como se ele fosse um camarão sem casca. O camarão, ele perde a casca para poder criar uma nova casca, né, uma nova couraça, digamos assim, e nesse tempo, qualquer grão de areia que cai ali pode marcar para a vida toda. E é exatamente nessa fase onde tudo isso dói mais, e por isso machuca e deixa registros para a vida toda. E é nessa fase que o que os pais falam, pensam, fazem é menos importante. A maior validação, o maior foco de atenção desse adolescente é o grupo, já não é mais os pais. Então, além de dar essa atenção, para que ele seja, né, seguro de que ele é amado, de que ele é querido ali na infância, os pais precisam saber que na adolescência o grupo vai ser mais forte. E isso é um grande problema para os pais também lidarem, porque é muito difícil você perceber. Eu sou mãe de 2, né, um que já passou da adolescência, tem 24, e um que está ainda no final da adolescência, com 17. E acompanhar esse movimento de que a nossa opinião, aquilo que a gente gostaria, aquilo que a gente quer, tudo que a gente dá, o que não dá também, não é o mais importante, é muito difícil, né, para os pais. Mas os pais continuam sendo um apoio seguro. Os pais ainda continuam sendo aqueles que vão abraçar e acolher no momento da dor e da dificuldade. E aí a grande questão é entender qual que é o papel que ele exerce em cada momento. Então, complementando o que a Cris falou, acredito sim que os pais serem mais presentes lá nesse primeiro momento da infância da criança vai ser extremamente importante e necessário para prevenir que ele sofra com situações de bullying ali, quando ele começar a entrar na adolescência. Mas também é importante saber que, independente do quanto esses pais estiverem presentes, eles não vão conseguir evitar que seus filhos sofram essas situações. Eles vão sofrer e eles vão enfrentar cada um com o que tem dentro do seu próprio barril. Então, o barril precisa ser preenchido ali, nessa infância, muito bem preenchido. Muito afeto, muita relação
de parceria, muito respeito, muita escuta para que ele desenvolva principalmente a argumentação. Você sabe, Danilo, tem pesquisas que falam que filhos de pais autoritários têm mais dificuldade de lidar nessa idade, nessa fase, com o bullying, porque eles aprendem a não serem ouvidos, a dizerem sim, senhor, sim, senhora, e fazerem tudo o que o outro quer. Olha a importância de, na infância, na primeira infância, a gente escutar nossos filhos e ouvir a opinião deles, ajudá-los a entender que eles podem se colocar e devem se colocar e que eles serão respeitados, né? Tudo isso faz parte do que é possível fazer para preparar os nossos jovens, para eles ficarem mais fortes, para eles ficarem mais raiz, brincando um pouco do termo que o Ivo comentou, né? Já que eles são Nutella, vamos fazê-los ficar raiz, vamos fazê-los ficar forte.